Meus amados irmãos, em algumas oportunidades, a palavra de Deus, ela fala mais fortemente ao nosso coração. Em algumas oportunidades, quando nós, pela permissão do Senhor, nós viemos até esse púlpito trazer o recado de Deus, muitas vezes eu sinto, como é nesta noite, que Deus primeiramente está falando ao meu coração, à minha vida, dentro da minha necessidade, que eu preciso estar atento a isto, que a palavra de Deus está recomendando, para depois falar ao coração da igreja. Então, nesta oportunidade, eu quero dizer aos irmãos que não fique acanhado, mas eu vou tomar posse de praticamente toda a palavra santa do nosso Deus nesta noite para a minha própria vida. O desafio do Senhor nesta noite tem como tema: como reagir diante das adversidades da vida. Como reagir diante das adversidades da vida. E para isso eu quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no texto da primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, o versículo de número 12, e depois iremos ler o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12, iniciando com este versículo, e logo após o versículo 16 e o versículo 17. Lemos assim as Sagradas Escrituras. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Como reagir diante das adversidades da vida? Baixemos mais uma vez nossas frontes. Pai eterno, Pai bendito, que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que veio para nos ensinar, que veio para nos corrigir, que veio para nos instruir, que veio para nos mostrar o caminho, possa, ó Deus, operar neste momento em cada vida aqui presente, a começar deste que fala contigo, para que possamos ser exclusivamente instrumentos nas tuas mãos, para poder ajudar ao teu povo a te servir, a te adorar em espírito e em verdade. Nos abençoe, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amados irmãos, as adversidades da vida se apresentam de muitas formas e de diversas maneiras, e em vários momentos da nossa existência. A dor, a angústia, a tristeza, a tribulação, a perseguição, os ventos contrários, muitas vezes fazem uma pessoa querer desistir, se render, ou até ceder às pressões pelas quais ela está passando. A palavra santa do nosso Deus nos traz vários alertas com relação a este momento, ou a estes momentos adversos pelos quais estamos sujeitos a passar. Mas também nos traz o alento que estes momentos, sobretudo, visam nos tornar mais fortes, porque refina a nossa fé, e podemos enfrentá-los corajosamente, como Cristo o fez. Mas para isso, precisamos confiar nele. Precisamos
colocar a nossa fé exclusivamente na sua pessoa. E assim, poderemos sair destes momentos vitoriosamente. A primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, aos amados irmãos que estão presentes aqui, é que faz parte da experiência cristã o momento da adversidade. Faz parte da experiência cristã o momento de adversidade. A primeira pessoa que nos alertou a respeito disso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 16, versículo 33, quando ele declara: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo aqui deixa claro: no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos nesta esfera de vida, estaremos sujeitos a passar por momentos de aflições, por momentos de adversidade, mas quero frisar novamente que esses momentos não é para imprimir derrota, não é para imprimir a tristeza, não é para imprimir o desespero, mas para nos refinar, para nos tornar mais maduros, mais constantes, mais leais à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos capítulo 14, versículo 22, ali num testemunho dos discípulos, a igreja que estava se formando, eles trazem ali o seguinte recado: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 3 textos nos traz esse alerta: no mundo tereis aflições, por muitas tribulações, padecerão perseguições. Mais importante do que saber que faz parte da experiência cristã o momento da adversidade, é ter convicção de que não estamos sozinhos neste momento. Jesus orientou os discípulos para terem coragem, apesar dos conflitos inevitáveis, dos momentos adversos que enfrentariam, mas jamais estariam sozinhos. Jesus também não nos abandona em nossos conflitos, amados irmãos. Se nos lembramos de que a vitória final já foi ganha, poderemos declarar a paz de Cristo nos tempos mais desagradáveis. Romanos capítulo 8, versículo 35 e 37 declara: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como reagir diante das adversidades desta vida? Já descobrimos que em algum momento nos encontraremos com elas. Estaremos cara a cara com ela. De maneiras diferentes, em ocasiões diferentes, mas cada um de nós passará por um momento adverso. O importante é sabermos como reagir quando este momento ocorrer. Pode ser que neste momento você já esteja passando por tal situação. E
o que o Senhor espera, de que maneira o Senhor espera que você reaja. Talvez você irá passar. Talvez você já tenha passado por algumas e não reagiu de conformidade. Mas nesta noite, pela palavra santa do nosso Deus, recebendo a orientação do Espírito Santo, nós iremos aprender como reagir diante desses momentos adversos pelo qual nós passamos. Primeiramente, acredite no controle divino. Acredite no controle divino. Creia que Deus tem todo o controle de todas as situações. Hebreus capítulo 4, versículo 13 declara: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amados, nada pode ser escondido de Deus. Ele sabe tudo sobre todos e em todos os lugares, e todas as coisas ao nosso respeito estão patentes aos seus olhos, a quem tudo vem. Deus vê tudo o que fazemos e sabe tudo o que pensamos. Ele está conosco, mesmo quando estamos desapercebidos de sua presença. Ele nos vê, até mesmo quando tentamos nos esconder dele. Não podemos ter segredos em relação a Deus. É confortante perceber que, embora Deus nos conheça intimamente, Ele ainda nos ama e Ele se preocupa conosco. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o profeta declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que espereis. Acredite no controle divino, acredite que Deus está controlando todas as coisas. E se Ele está permitindo algo sobre a sua vida, uma adversidade sobre a tua vida, com certeza algo grande Ele também tem para revelar através disto. Algum aprendizado Deus irá lhe proporcionar, porque Deus tem planos, porque Deus tem pensamentos, porque Deus tem projetos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Segundo, confie na providência divina. Isaías 46, versículo 4 declara: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, eu vos fiz e vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. E o profeta declara isto com tremenda segurança. Isaías traz palavras impressionantes, palavras de conforto ao coração daquele povo, dizendo que embora o povo tenha mudado, embora o povo tenha se esquecido de Deus, Deus jamais se esquece do seu povo. E ele declara: ainda até as cãs, ainda até os cabelos brancos, eu vos carregarei. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, declara: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo para todo sempre. A providência divina sobre o seu povo é ilimitada e pode ser manifestada de muitas maneiras. Davi, por exemplo, usou várias alegorias para descrever esta proteção. Lá no Salmo 18, versículo de número 2,
A palavra diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amados, observa estas alegorias pela qual Davi, ali, o poeta, usou para expressar a providência de Deus na sua vida. Ele chama o Senhor de rochedo. O que é rochedo? É um local que não pode ser movido por quem quer nos ferir. Nós estamos sobre o rochedo, nós estamos sobre Cristo e ninguém pode nos ferir. Ele diz que o Senhor é a fortaleza. Fortaleza é um lugar seguro, onde o inimigo não pode entrar. Ele diz justamente disso: o Senhor é a minha fortaleza, em quem eu confio. Eu estou no lugar seguro, o inimigo não pode me tocar. Ele não pode entrar aqui. E Davi continua dizendo: o Senhor é o meu escudo, isto é, Ele se interpõe entre mim e o mal. O mal não vai me atingir, porque o Senhor está na minha frente, e Ele há de me amparar, Ele há de me guardar, Ele há de me proteger. O Senhor é a força da salvação, um símbolo do seu poder. O Senhor é o alto refúgio, lugar que oferece proteção e uma visão privilegiada, pois está acima dos nossos inimigos. Da mesma maneira, meus amados irmãos, que nós protegemos as pupilas, isso é, as meninas dos nossos olhos, Deus nos protege. Portanto, se experimentamos dificuldades, adversidades, não devemos concluir que perdemos a proteção de Deus. Ele tem propósitos mais amplos do que evitar a nossa dor. Serve, por exemplo, para nos tornar servos melhores para o seu serviço. Quando o apóstolo Paulo, e olha que eu estou falando de Paulo, eu estou falando de um homem que teve intimidade com Deus, um homem que conversou com o Senhor Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco, onde ele falou: Senhor, quem és? E o Senhor disse a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E esse homem viveu, ele deu a sua vida para o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus, a partir daquele encontro ali em Damasco. E em certo período, ele estava passando por alguma necessidade, alguma adversidade, alguma aflição, algo que o perturbava, e ele orou ao Senhor, e a resposta do Senhor, a sua oração foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meus queridos, é a graça de Deus que faz a diferença em nossas vidas. Deus nos protege quando nos guia em circunstâncias dolorosas, não somente quando nos ajuda a escapar delas. Isto me lembra uma ilustração que eu já contei aqui na igreja, mas eu gostaria de relembrar aos amados irmãos. Aquela ilustração que tem por tema pegadas na areia, que diz assim: uma noite eu tive um sonho, sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passavam, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia, um era o meu e o outro era do meu Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas da areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isto entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo todo o caminho,
Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque na hora que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: precioso filho, eu te amo, e jamais te deixaria nas horas das tuas provas e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós não estamos sozinhos, ó Deus. O salmista diz, ó Pai, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confie, queridos, na providência de Deus. Deus não parou de trabalhar. Jesus declarou certa oportunidade: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus está trabalhando em favor das nossas vidas. Deus tem planos, Deus tem projetos. Podemos não entender esses projetos, mas Deus está trabalhando. Não estamos sozinhos, não estamos largados. Nós vamos chegar e vamos chegar em segurança ao lar prometido. Terceiro, creia na solução do impossível. Creia na solução do impossível. Jó capítulo 42, versículo 2, declara: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Sabe, irmãos, Jó só chegou a essa conclusão depois de tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse em sua vida. O sofrimento, a dor, a perda, levaram Jó, que já era um homem, já era um cristão exponencial. Se você pega ali em Jó capítulo 1 e você vê as qualidades de Jó, é para deixar qualquer um de nós de queixo caído. Mas foi depois que ele passou pelas provações que ele aprendeu essas coisas. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra do Senhor diz: porque para Deus nada é impossível. Creia na solução do impossível. Na palavra de Deus existe uma pergunta interessante: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Esta pergunta muito revela acerca de Deus, e a resposta mais óbvia é: certamente que não. Portanto, criemos o hábito de fazê-la sempre que nos depararmos com alguma adversidade específica. Deste modo, a pergunta nos ajudará a nos lembrarmos que Deus está pessoalmente envolvido em nossas vidas e induzirá a pedir a Ele que continue a nos ajudar. O Eterno nos ama e contempla a nossa situação. Tais pensamentos de oração nos tranquilizarão quanto às nossas dúvidas e nos acalmarão em relação aos nossos temores. Enfrente os seus temores, enfrente os seus medos. Lá no Salmo 27, versículo de número 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Sabe, gente, sabe quem que escreveu isso aqui? Davi.
Davi era aquele jovenzinho, franzino, pequenininho, baixinho. A armadura de um soldado nem conseguia entrar nele. Ele tentava colocar a armadura ficava muito grande. Muito, muito grande nele. De tão pequeno que ele era. E ele está ali no arraial visitando seus irmãos. Israel está em guerra contra os filisteus. Os filisteus mandam ali o seu comandante, o seu general, o seu homem mais forte, para que todo dia venha até o meio do arraial zombar dos israelitas, zombar do Deus de Israel. E em um desses dias Davi está chegando, e Davi está olhando aquele homem, afrontando ao povo, afrontando ao rei, afrontando ao Deus dos exércitos. Você vai me dizer que Davi não teve medo? Um homem 3 metros de altura, a espada dele devia ser mais alta do que toda a altura de Davi. O cara tem escudo, tem espada, tem lança, alto, forte, guerreiro. Davi franzidinho. Davi pode ter tido algum medo de Golias. Mas o que é que fez Davi querer enfrentar Golias? Foi saber que, embora Golias fosse forte, o Deus a quem Davi servia era o Deus Todo-Poderoso. O inimigo pode ser forte, o inimigo pode ser poderoso, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, queridos. Por isso ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E quando ele desce para enfrentar ali Golias, Golias vem zombando dele, vem injuriando ele. E ele diz: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, com etc. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Queridos, é isso que faz a diferença quando nós estamos na batalha, quando nós estamos no momento da adversidade. O inimigo pode vir com as suas ciladas, pode levantar um exército, pode levantar o que for, mas nós estamos em nome do Deus dos exércitos, do Deus de Israel, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus dos profetas do Antigo Testamento, do Deus da igreja primitiva, do Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Amém. Lá no Salmo 60, versículo 12 diz: em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. O medo é uma sombra escura que nos envolve, em última instância aprisiona dentro de nós mesmos. Todos já nos vimos prisioneiros do medo alguma vez. Medo da rejeição, medo de ser mal entendido, medo da incerteza, medo da doença, da enfermidade, ou até mesmo medo da morte. Mas podemos vencer o medo usando a luz libertadora do Senhor que traz a salvação. Se desejarmos dispersar a escuridão do medo, devemos, assim como o salmista, lembrar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a força da minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Enfrente os seus temores. Enfrente os seus temores, queridos. Não é fácil enfrentar os temores. Tem muita coisa que nos assusta, nos faz ficar perplexo, mas é preciso enfrentar os seus temores. Aquela mulher que estava há tantos anos enferma,
que já havia gastado toda a sua fortuna com os médicos. Ela vê Jesus passar, e ela vê em Jesus a sua última oportunidade. Ela sabe que se alguém pegar ela ali, pelo seu estado, ela pode ser morta, ela pode ser apedrejada, mas ela está ali, ela só quer encostar nas orlas das vestes do Senhor. Queridos, nós temos um rei que vive, um rei que tem todo o poder, que pode mudar a qualquer instante a nossa sorte, que pode a qualquer instante reverter, como reverteu no caso de Jó. Jó estava orando e no meio da oração o Senhor reverteu toda a sorte de Jó. Deus pode fazer isso na tua vida. Deus pode fazer isso agora, neste momento. Nós cantamos aqui, derrama a cura, derrama a unção, e eu creio poderosamente que Deus tem poder para curar, irmãos. Eu creio que Ele tem poder para derramar unção de graça, para reverter situações que muitas vezes nos leva a algo terrível, e Deus tem poder para a cura. E eu creio que nesta noite, o Senhor vai estar restaurando vidas aqui. Eu creio que nesta noite o anjo do Senhor vai passar no nosso meio, vai passar aqui por bancos e vai restaurar adversidades múltiplas. Se você confiar no impossível de Deus, confiar que Deus é o mesmo, que Deus tem poder e que Ele pode todas as coisas, que Ele é a luz da nossa salvação, a força da nossa vida.